Bom, esse é um dos vídeos talvez mais importantes do que eu vou falar aqui no canal, porque a gente vai falar sobre diversificação internacional, vamos falar sobre investir nos Estados Unidos, que é o ponto principal de todo e qualquer planejamento de sucesso no longo prazo, tá? E nesse vídeo, como você viu pelo título e pela capa, eu quero te ensinar como que você vai investir no mercado americano, não no sentido de quais ativos comprar, mas do que você precisa analisar antes de comprar qualquer produto em contas internacionais e como que você vai entendendo isso ao longo do tempo. Se você não me conhece, eu sou o Pedro, eu sou economista, eu sou consultor financeiro, eu faço planejamento financeiro para os meus clientes, enfim. Já fiz mais de 500 planejamentos ao longo da minha carreira, cuidei de mais de 115 milhões de reais de pessoas, não só do Brasil, mas também pessoas que moram na Espanha, na Itália, na Austrália, tem cliente na Austrália também. Então, do mundo inteiro para trazer para você um pouco desse conhecimento de consultoria. Então, nesse vídeo eu quero te mostrar alguns pontos que nós, como consultores, sendo mais profissionais no mercado, o que nós olhamos na hora de selecionar um ativo no mercado americano. Tá? Então, vamos começar nesse vídeo em três partes. Né? Por que você precisa investir no mercado americano? Qual que é a justificativa para você colocar o seu dinheiro lá? Pontos que você precisa observar em relação ao mercado americano que podem levar o seu dinheiro, né, assim, sem você saber, e depois como que você faz para investir no mercado americano, a parte mais importante do vídeo. Só que para você entender como que você investe no mercado americano, você precisa entender um pouco dos pontos antes, né, anteriores, porque senão começa a não fazer sentido as coisas. Você simplesmente vai comprar, investir no mercado americano porque te disseram que é para você fazer isso, e esse não é o intuito do canal. O intuito do canal é trazer informação, trazer seriedade e trazer intencionalidade naquilo que você está investindo. Então vamos começar pelo primeiro ponto do porquê que você tem que investir no mercado americano. E dentro desse ponto eu quero trazer três justificativas para você investir no mercado americano. A primeira delas é que é o maior mercado de renda fixa do mundo. Então, muito além de você emprestar para o governo americano através das treasuries, né, que são muito famosas, você também pode fazer isso para empresas dos próprios Estados Unidos. Então, você pode emprestar dinheiro para a própria Amazon, você pode emprestar dinheiro para a Nike, você pode emprestar dinheiro para a Google. Né? Existem rendas fixas muito interessantes lá no mercado americano e você pode inclusive comprar títulos soberanos através das suas contas internacionais de países que você nem conhece. Então, assim, você pode comprar título soberano do Kuwait, da Polônia, enfim, de qualquer país do mundo, porque o mercado americano ele é o maior mercado de renda fixa do mundo, certo? A segunda justificativa é na mesma linha, é o maior mercado de renda variável do mundo. Então lá, só no S&P 500, que são as 500 maiores empresas do mercado americano, você já tem aí uma possibilidade de empresas muito, muito maiores do que toda a Bolsa brasileira. Né? Então, investir no mercado americano através de ações, né, e renda variável como um todo, vai permitir que você tenha acesso às maiores empresas do mundo e empresas que são super robustas e maiores do que as próprias empresas brasileiras. Além disso, da mesma forma que na renda fixa, você pode investir em mercados emergentes, mercados, né, do continente africano, mercado do sudeste asiático, mercado europeu. Então você consegue diversificar globalmente os seus investimentos através do mercado americano, porque é o maior mercado de renda variável do mundo, certo? E aí, o terceiro argumento é uma consequência dos outros dois primeiros, porque se você tem o maior mercado de renda fixa do mundo e o maior mercado de renda variável do mundo, você também tem a maior possibilidade de diversificação do mundo. Então, o mercado americano permite que você construa carteiras, milhões de possibilidades de carteiras. Então, você pode, inclusive, construir carteiras que não tem nada dos Estados Unidos. Você pode fazer isso lá nos Estados Unidos e investir somente na Europa, somente na Ásia, somente na África como um todo. Né? Então, essa diversificação global que você consegue no mercado americano, ela é muito robusta e ela é muito boa para o seu portfólio de longo prazo, porque você vai estar exposto a diferentes riscos, a diferentes constituições, a diferentes riscos políticos, enfim, exposto a diferentes países. Tá? Então, cuida bastante disso. Esses são os três argumentos. Perceba um ponto muito importante que eu não falei aqui. Eu não falei do dólar. Então, assim, por que eu não falei do dólar, tá? Porque o dólar, nada impede, assim, muitas coisas impedem, mas assim, nada impede de que o dólar comece a cair pelos próximos 10 anos. A gente não sabe se isso vai acontecer, né? Então, vamos supor que de 2026 até 2036 o dólar vai passar de R$ 6 para R$ 3,50, numa escalada de queda. Pedro, se eu souber disso antecipadamente, ainda vai fazer sentido investir no mercado americano? Claro que vai. Por quê? Porque você tem maior mercado de renda fixa, maior mercado de renda variável, maior diversificação global do mundo. Então, o dólar ele funciona como um brinde na hora de você investir no mercado americano. Por quê? Se o dólar subir ao longo do tempo, você vai ganhar dinheiro com essa valorização do dólar também. Ou com a desvalorização do real, né? Que seria o mais certo de falar.
Mas, se daqui a pouco o real e o dólar ficarem no 0 a 0, ficarem nesse patamar para sempre, você também vai estar ganhando dinheiro. E se o dólar cair, você vai compensar essa queda. Às vezes mais do que compensar, às vezes vai diminuir os impactos da queda do dólar, com investimentos que são assertivos para o seu longo prazo. Claro que hoje tudo nos mostra que o dólar deve continuar mantendo essa tendência de alta que já vem acontecendo nos últimos 10 anos, tá? Então, mas assim, e se não acontecer? O que você vai fazer? Ainda vai fazer sentido investir no mercado americano? A resposta é sim, vai fazer sentido investir no mercado americano. E aí vamos partir para o segundo ponto, que são algumas coisas que levam o seu dinheiro no mercado americano e você não vê, que são as partes de custos, tá? Na parte de custo de plataforma, eu botei aqui 4 custos principais que você precisa analisar antes de começar a investir no mercado americano e escolher a sua conta. É o custo do spread e o custo do IOF, tá? Vamos começar pelo spread. O spread é aquela taxa que o banco coloca para fazer a sua operação de dólar para real e real para dólar, tá? Geralmente fica na casa de 1,5% até 2%, tá? Aqui na consultoria a gente tem uma mesa de câmbio que a gente consegue reduzir bastante essa taxa de spread, tá? E a gente faz a comparação e da cotação em diferentes meses, então você consegue sempre o melhor câmbio, mas o fato é que você vai pagar esse spread, não existe uma ferramenta que permita que você faça spread zero, tá? Então fica muito atento, porque quanto maior o seu spread, mais dinheiro você vai perder jogando essas remessas para fora do Brasil, então toma muito cuidado com isso. Na parte do IOF, também não tem como zerar o IOF, porque é o imposto, né? O governo nunca vai abrir mão de um imposto. Então, hoje o IOF gira na casa de 1,1% ou 0,38%, tá? 1,1% naquelas contas digitais internacionais que você consegue fazer remessa de câmbio com esse IOF reduzido, e 0,38% é quando você faz a remessa de real para dólar diretamente para a sua conta de investimentos. Então, se você manda real para dólar para uma conta corrente, você paga 1,1%. Se você manda real para dólar para uma conta de investimentos, você vai pagar 0,38%. Tá? Então, as contas internacionais começaram agora a estruturar essas questões de 0,38%, então a gente já está reduzindo um pouco desses custos. Fica bastante atento nisso quando você for fazer o seu spread de câmbio. Tá? E aí, só para continuar nessa parte do spread, quando você vai fazer uma viagem e você paga no cartão de crédito, o IOF é de 5%, tá? 5,38% e está caindo para 4,38%. Então é um spread muito mais alto. Então já fica a dica aqui de nunca usar o seu cartão de crédito quando você vai viajar para fora do Brasil, tá? Então aqui, IOF, spread, a gente já conversou sobre isso. Tem também outros dois custos, que daí são custos de plataforma, tá? De operação, vamos dizer assim, né? Que são custos de corretagem e custos de taxa de manutenção. Hoje, a gente usa bastante aqui na consultoria BTG Internacional e Avenue, tá? O BTG Internacional cobra corretagem, mas é uma relação de custo-benefício bastante justa. Os clientes conseguem ter acesso a bons produtos, a uma boa plataforma, pagando uma corretagem ok. Na Avenue, você tem pacotes onde você consegue ter até 10 corretagens gratuitas, e a Avenue é a maior corretora internacional para brasileiros hoje do Brasil. Então a gente usa muito a Avenue, os meus clientes 90% estão na Avenue, então eu recomendo bastante que você dê uma olhada para ver se faz sentido, né? Tem outras plataformas, o Banco Inter tem uma conta global, tem a Nomad também que tem uma conta global, dá uma estudada ali quanto que cada uma cobra mais ou menos em média nesses custos, tá? Mas a Avenue, por conta desse pacote de até 10 corretagens gratuitas, se tornou bastante atrativa nos últimos meses, tá? E a taxa de manutenção, a Avenue não cobra taxa de manutenção, algumas plataformas cobram taxa de manutenção, se eu não me engano, do C6 tem uma taxa de manutenção de $10, tá? Então, fica muito atento a isso, porque esses 4 custos, eles podem levar a 3, 4% do seu patrimônio ao ano, a depender do quanto que você vai movimentar. Isso é muita taxa, tá? Então, isso pode levar o seu dinheiro. Uma outra parte dos custos que eu queria trabalhar com vocês aqui no vídeo é a parte de impostos, tá? Existem 3 impostos que a gente precisa ficar ciente na hora que a gente vai investir no mercado americano. O primeiro deles é o nosso, entre aspas, come cotas, né? Então, todo ano, a Receita vai fazer um levantamento dos seus investimentos. Você vai fazer isso através da sua declaração de imposto de renda, tá? E aí você vai ver o valor que você iniciou o ano em reais e o valor que você terminou o ano em reais. Então, digamos, você começou o ano com R$100 investidos na Avenue e terminou o ano com R$200 investidos na Avenue, né? Você não fez nenhum aporte nesse meio tempo. Então, você depositou 100 e você conseguiu 100% de retorno no ano em reais, tá? Desses R$100 que você conseguiu de retorno, você vai ter que pagar 15% de imposto, que seria o Come Cotas, tá? Ele finaliza no dia 31 de dezembro. Então, você vai ter que pagar esse imposto todos os anos. É um imposto obrigatório para todos nós brasileiros, tá? Então, já temos que tomar cuidado aí, porque já tem essa tributação adicional
quando você vai investir através de uma conta internacional. O segundo ponto, o segundo imposto que a gente precisa analisar são a questão dos dividendos, tá? Hoje, dividendos tem uma tributação de 30% na fonte no mercado americano ou de 15% se for através de um ETF sediado na Irlanda ou Luxemburgo ou qualquer outro paraíso fiscal, tá? Que tem essa questão de combinados com os Estados Unidos, tá? Então, se você vê um dividendo caindo na sua conta, saiba que já houve um desconto de imposto ali naquela jogada. Então, isso já mostra do porquê que para a maioria das pessoas investir numa estratégia de dividendos no mercado americano acaba não fazendo tanto sentido assim, tá? Claro que existem coisas que a gente precisa ponderar, mas isso é um pouco mais personalizado do que generalizado, tá? E aí o último ponto seria o imposto de longo prazo. O que é o imposto de longo prazo? É o imposto sobre herança. Nos Estados Unidos existe uma coisa chamada State Tax, que ele seria como se fosse o nosso ITCMD, né? Nosso imposto sobre herança. Se você vier faltar e for dessa para melhor, você tem até 60 mil dólares de isenção, você não vai pagar esse imposto sobre herança. A partir do que você passar 60 mil dólares, você já começa a ter um desconto. Só que nesse State Tax tem algumas exceções, dentre elas renda fixa nos Estados Unidos e fundos de investimentos sediados fora dos Estados Unidos. Então, a renda fixa americana ela não paga esse imposto de sucessão, e aí os ETFs irlandeses ou empresas sediadas, ADRs que a gente chama, né? Sediadas fora dos Estados Unidos também não pagam esse State Tax. Então você precisa ter até 60 mil dólares em ações, REITs ou ETFs americanos. Esses três ativos eles pagam o State Tax. Então se você tem 65 mil dólares, por exemplo, no IVV, que é um ETF bastante famoso, você já está pagando esse State Tax. Então você precisa ficar atento a isso, você precisa ficar ciente do quanto que você vai pagar de imposto. Eu vou colocar aqui na tela a escadinha dos impostos a partir de 60 mil dólares. Certo? Então, fica muito atento a essa parte do State Tax, que é uma parte que muita gente esquece e às vezes muitas pessoas nem sabem que existe, e é uma parte super importante quando a gente fala de investimentos e da parte de planejamento sucessório dos seus investimentos. Bom, aí chegamos na parte mais legal do vídeo, é como que eu vou investir no mercado americano? Bom, existem duas formas de você investir no mercado americano. Uma tem os pontos positivos e negativos, a outra também tem pontos positivos e negativos, mas eles se contrabalanceiam ao longo do tempo, tá? Então, você pode investir no mercado americano através de uma conta global, é o modelo mais bem visto hoje no Brasil de como que você deve investir no mercado americano. Então, as pessoas procuram muito investir através de contas internacionais. E aí, de novo, quais são os prós, né, os pontos a favor de investir através de uma conta internacional? É que você vai ter muita exposição a muitos produtos diferentes que você não tem acesso no Brasil, porque é o maior mercado de renda fixa e renda variável do mundo, maior diversificação global, como eu já mencionei. Mas, de pontos contrários, é que você vai ter o custo do spread, o custo do IOF, corretagem e taxa de manutenção, tá? Então, os custos são maiores quando você quer investir fora, mas também você tem acesso a mais produtos. A outra forma de você investir nos Estados Unidos é investir através da sua corretora brasileira, que é o que eu costumo fazer com os meus clientes aqui na consultoria na maior parte do tempo, tá? Eu vou deixar o link da minha consultoria aqui na descrição, se você quiser entrar em contato e eu analisar a sua carteira de investimentos ou a sua situação patrimonial, para a gente entrar num acordo e entender como que eu posso ajudar você. Mas, quando você investe através do Brasil, você não tem que pagar o spread, não paga o IOF, você tem aí várias corretoras que não tem corretagem e nem taxa de manutenção. Então, a parte do custo ela é muito menor. E isso é um ponto a favor para os investidores que querem e que investem nos Estados Unidos através da corretora brasileira. Tá? Os pontos contrários é que você não tem tanta estratégia assim. Então, hoje no Brasil, se eu não me engano, a gente tem 2 ou 3 ETFs de renda fixa americana, e tem o IVVB11, que é o ETF mais conhecido aí de bolsa americana, mas também tem outros que replicam a estratégia. Né? Então você não tem muito para onde correr. Né? Você tem poucas estratégias de investir diretamente no mercado americano, e todos eles são através de ETFs e BDRs, né? Mas BDRs eu não considero uma forma legal de você investir. Tá? Mas vamos supor então que você vai investir somente através de ETFs, né? Então você tem poucos ETFs no Brasil para investir no mercado americano e isso acaba sendo prejudicial porque você não tem tanta margem de manobra para construir uma carteira eficiente. Mas, por outro lado, ela tem um custo menor, então investir através de ETFs na corretora brasileira, que são sediados nos Estados Unidos, é a melhor forma para quem quer começar a investir nos Estados Unidos, mas não quer arcar com os custos de uma conta internacional. Tá? E aí, esse ETF ele vai seguir a legislação brasileira de sucessão de patrimônio, aí puxando um pouco com o State Tax. Tá? Então, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês na parte de investimentos dos Estados Unidos. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para esse vídeo ser espalhado para mais pessoas. E eu espero você aqui nos próximos vídeos para a gente conversar um pouco mais sobre investimentos e planejamento financeiro como um todo.